complexo do Centro Eventos Carl Hansen está sendo gerenciado pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. O Gabriel de Paula está com a gente, para a gente fazer um bate-papo, né, sobre as projeções, as mudanças, o que vem aí de novidades para o Centro Eventos. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Bom dia, Marquinhos e Fernandinho e todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre o Centro Eventos Carl Hansen. O que muda na prática, e essa pode ser a pergunta que surge na cabeça do ouvinte, com essa nova administração, depois de 25, 26 anos de funcionamento do Centro Eventos Carl Hansen. Na prática, no dia a dia, o que vai diferenciar essa administração? A grande sacada, né, da gestão é a facilidade nos processos, né, da administração e da gestão. A gente sabe que grandes obras, principalmente de manutenção, né, geram um custo muito grande e um risco também muito grande para a prefeitura, né, e aí o contrato, por exemplo, traz ali a revitalização da cobertura. Né, se a gente faz um processo licitatório, a gente está falando de 7 a 8 meses para fazer a contratação de uma empresa que vai descobrir o Centro Eventos, né, num cenário e que pode ou não dar conta do serviço ou pedir aditivos, e isso pode travar a obra. Né? Então, o grande risco de se fazer grandes obras de infraestrutura no processo licitatório, ele é muito complexo. Com a gestão através, né, desse contrato de OS, a gente tem uma facilidade nessas contratações e nessas dispensas também. Veja, a gente contratou a empresa, ela não fez ou não deu conta, ou por algum motivo precisa fazer alguma outra substituição, encerra-se o contrato conforme são as cláusulas estabelecidas e contrata-se uma nova empresa. Então, a grande facilidade é nesse sentido, da tomada de decisão e principalmente nas reformulações e nas melhorias que o complexo precisa como todo. Então, né, pintura, troca, substituições, são pequenas coisas que acontecem, que precisam ser feitas e que, por estar na iniciativa privada, de certa forma, a gente ganha uma celeridade nessa tomada de decisão. Gabriel, você tocou rapidamente no assunto nessa tua primeira resposta, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais a respeito do tema. A gente sabe que, por exemplo, né, nas dependências do Centro Eventos Carl Hansen, nós temos lanchonetes, principalmente em dias de eventos esportivos, né? Como é que o Instituto Festival de Dança hoje olha tecnicamente para essa estrutura do Centro Eventos e como é que ela está avaliando potenciais de uso como negócio, por exemplo? Certo. Até 2028 a gente tem a licitação, né? Então as lanchonetes, tanto do teatro quanto da Arena Multiuso, elas são licitadas, né? Então uma empresa venceu a licitação e ela tem contrato que deve ser mantido. Então até lá a gente não tem uma perspectiva ainda de melhoria nesse sentido, mas sim, hoje a gente já pensa que a entrega precisa ser feita com uma outra forma, uma outra visão, apesar de não sermos responsáveis por esse contrato, é uma responsabilidade da Secult, mas sim, a gente tem já analisado e pensado para o futuro o que pode ser melhorado nesse sentido para fazer um atendimento maior. Hoje a gente atende aí, no último jogo, a gente teve 3.200 pessoas, então é um público bem significativo, e aí a gente sabe que todo mundo tende e espera que um atendimento seja feito de forma rápida e precisa, então a gente tem analisado também e pensado em iniciativas que podem fazer essa melhoria. Quem frequenta o Centro Eventos Carl Hansen sabe que uma das dores do público que participa dos eventos, dos mais variados, e principalmente no verão, é a reclamação em relação ao calor de forma interna, né? O contrato prevê alguma melhoria também na possibilidade de climatização do Centro Eventos Carl Hansen? Ele nos traz como meta que a gente deve fazer o projeto, né, de climatização. Se, né, vai ser concluído ou não, são possibilidades, mas a gente tem muito bem traçado e desenhado, né, dentro desses 5 anos que a gente precisa apresentar o projeto de climatização do complexo, em especial da Arena Multiuso. Gabriel, isso inclui também a questão das goteiras, por exemplo? Isso, no 5º ano pelo nosso contrato, a gente tem que fazer a reforma do telhado, mas a gente já está orçando, então a gente tem essa autonomia para poder fazer essas antecipações, a gente sabe o que precisa ser feito e o contrato nos dá esse norte. Mas hoje é uma questão de prioridade a cobertura da Arena Multiuso, então a gente já está em cotações com empresas de engenharia para fazer essa substituição e essa reforma o quanto antes, porque ele impacta diretamente
na utilização do espaço ou, né, nas locações, seja lá para qual for o evento, a depender do dia, no próprio festival em julho a gente passou por isso, então a depender de onde é o espaço, a gente tem a questão da goteira. A parte da quadra está protegida, né, foi feito o revestimento através de manta em toda a parte da quadra, mas o restante, parte de arquibancadas, tem pontos ou outros que precisam de algumas melhorias. Então ele é uma prioridade para nós, antes mesmo do que pede o contrato, que é no 5º ano, então a gente já está estudando essas possibilidades do que pode ser feito na cobertura do Centro Eventos. A prefeitura vai fazer um repasse mensal ali de 209 milhões, mil, perdão, Isso. 209 mil, que bom se fosse milhões, mas não, por enquanto não, 209 mil por mês. E esse é um valor já conhecido para a manutenção daquele espaço. A pergunta que ele faz, Gabriel, é o seguinte, com esse recurso e mais as locações, são volumes suficientes para fazer todas essas obras de melhorias? Porque, pelo que eu lembro, no contrato de 5 anos tem pelo menos 7 grandes ações de investimentos no Centro Eventos Carl Hansen. Como é que vai ser essa conta aí para pegar esse 209 mil, mais os valores da locação e para resolver esses impasses, esses problemas que hoje mancham um pouco a imagem do Centro Eventos Carl Hansen? E são obras caríssimas. Você trocar o telhado daquela estrutura, fazer um projeto de climatização do Centro Eventos, tem que ter muita grana, né? Exato. Os valores são esse mesmo, né? Então a gente tem os 209 mil, que eles são um repasse mensal para custeio. Então ele mantém a equipe que trabalha hoje. A gente tem mais de 11 pessoas trabalhando fixa nessa gestão do complexo. E aí existe a conta investimento, que a gente chama, que é a conta onde entra essas arrecadações. Mas o contrato ele prevê também que a prefeitura pode fazer aporte para obras de engenharia. Então, uma vez que a gente não consiga o valor arrecadado final, ou entenda-se que algo de engenharia é necessário, é indispensável para o funcionamento, a prefeitura pode fazer esse repasse para essa contratação em específica. Perfeito. Então, tem essas duas garantias dentro do contrato. A primeira é de que o repasse mensal ele pode ser a qualquer momento, no sentido de ter na autonomia, arrecadação, volume deixar de existir. Então, né, o próprio complexo caminhar com as suas próprias pernas, esse é o principal objetivo com essa transferência de gestão. E o segundo é que obras de grande volumes de engenharia, a prefeitura pode fazer esse repasse se entender e julgar que é indispensável para a reforma, ou seja lá para o que for. Ô Gabriel, até então a gente conversou um pouquinho sobre a questão da reforma, dos investimentos, das melhorias, né? Mas nesses 25 anos de história do Centro Eventos Carl Hansen, uma média de eventos realizados por ano são cerca de 200, né? Exato. Há uma previsão, uma estimativa para ampliar esse número de eventos? Sim, hoje a gente tem dentro do complexo, né? A gente chama-se Centro Eventos, mas ele é um complexo. A gente tem a Arena Multiuso, que é onde acontecem os jogos, né? O Teatro Juarez Machado, o Expo Center de Mundo Dobreva e o Centro de Convenções Alfredo Salfer. Então hoje a gente tem uma média de 200 eventos no ano, né? A grande sacada e o que a gente pretende explorar bastante é o Expo Centro, né, para feiras, congressos, então melhorias significativas que possibilite que venham, esses eventos voltem a acontecer lá, e principalmente na Arena Multiuso, através de shows e espetáculos. Então a gente já está em captação nesse sentido, a gente já tem algumas negociações para a próxima temporada, para o próximo ano, nesse sentido. Então a gente pretende explorar também como um espaço cultural para além dos jogos que a gente já recebe de futsal e vôlei. A grande possibilidade de arrecadação está na Arena Multiuso e no Expo Centro. Então essas melhorias significativas possibilitarão que a gente volte a ter grandes eventos corporativos ou grandes shows musicais no Centro Eventos Carl Hansen. Dá para se dizer que o turismo de negócios pode ser um grande cardápio, digamos assim, para o Centro Eventos Carl Hansen também, ou não? A ideia é que utilize para qualquer tipo de evento. Exatamente, assim, né? Voltar ao conceito de quando ele foi feito em 98, de um centro multiuso, né? Então, em 98, quando ele foi criado, eram pouquíssimos espaços multiuso que existiam no país e se tornou referência à época. Então, voltar a esse conceito de espaço multiuso. Seja lá qual for o evento, a gente quer estar apto e pronto para poder recebê-los. Gabriel, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né? Como é que vocês pretendem
vender, no bom sentido da palavra, o Centro Eventos fora de Joinville como uma área para receber grandes shows, para captar, né, esses eventos que podem acontecer aqui na região e que a gente pode tentar trazer para o Centro Eventos. Isso, a gente tem previsto, né, em implementação, a gente tem um vendedor que vai fazer essa captação, essa busca ativa, né, e a gente tem como novidade também o site centroeventos.com.br. Lá já é possível conhecer um pouco mais sobre o complexo, sobre as áreas, valores de locação, solicitações de pauta para 2025. Então, ele traz essa celeridade e alguns documentos e informações pertinentes ao contrato. E aí a grande sacada é essa busca ativa, né, dentro do que prevê o nosso plano de gerenciamento e principalmente esses contatos através de Convention Bureau e demais produtores para fazer essa captação. Você comentou sobre valores, né, de locação e tudo mais. A pergunta que pode surgir é, bom, agora mudou a administração, o Instituto será responsável, pode ter majoração de valores ou não? Por enquanto não se fala isso. O que a gente pode informar ao ouvinte? Hoje a gente tem... A única mudança que a gente teve no sentido de valores foi a transformação. A Secult trabalhava com a unidade padrão municipal, né, e aí a gente fez essa conversão para valores em reais. Então a gente saiu dessa UPM, que era medida mensalmente, então tinha uma variação de R$2 a R$3 por mês, e aí a gente tem valores fixos. Então não houve uma mudança significativa nesse sentido. O que a gente fez foi só essa conversão de 25 PMs para o valor em real final. Então a gente não teve uma majoração significativa. E nem terá ao longo do contrato, a princípio? A princípio não, porque como a gente tem, né, o custeio nesse primeiro momento, então a gente não precisa fazer uma majoração, porque a gente tem uma garantia no sentido de que para funcionar e estar com as portas abertas e receber, né, o público do Centro Eventos, a gente tem da onde a gente tem essa fonte de recurso. A não ser que a gente tenha alguma outra mudança, aí pode-se ter uma majoração ou não. Muito bem. Ô Gabriel, há uma dúvida também que surgiu, né, na questão, por exemplo, hoje no Centro Eventos Carl Hansen a gente tem duas equipes de ponta, né, que disputam aí, inclusive competições nacionais, que é o caso do GEC Futsal e também do Joinville Vôlei. Como é que está essa agenda, né, de locação do espaço para que as equipes aqui da cidade, por exemplo, possam, da melhor maneira possível, usufruir desse espaço? Eu lembro que quando começou a discussão, né, dessa transferência de gestão, levantou-se bastante polêmica nesse sentido. A relação tão amistosa quanto, né, a gente tem uma relação muito próxima com as duas equipes, né, então o processo ele continua, o mesmo que mudou foi só a administração, né, a chave saiu de uma mão e passou para outra, então o processo ele é muito tranquilo, ambas as equipes, né, elas têm um calendário anual, então isso facilita nesse sentido. O que pode acontecer ou não é se tiver algum evento ou outro, né, fazer uma transferência ou mudança de local de jogo, que é o que já acontecia antes, então isso não mudou nesse sentido. E aí a gente vem sempre conversando e aí chegando nesse consenso. Então a gente recebe do futsal sempre no início do ano, ali fevereiro, março começa a temporada, então é um calendário que vai até dezembro, e aí o vôlei começa a temporada agora em outubro e vai até março, abril do ano, né, do próximo ano. Então é feito sempre esses ajustes e encaixes, disponibilidade ou não tem, né, transfere, muda, ajusta, então isso está bem tranquilo. Ambos seguem as suas programações normais. O Crona, que utiliza, né, o espaço como espaço de treino, também continua a mesma programação. O que mudou de fato é só trocamos as chaves de mão. Só o síndico. Exatamente. Gabriel, bom trabalho para você, para o Instituto, para toda a equipe, e vamos lá colocar Joinville, o Centro Eventos, o Expo Center Edmundo Dobrava no lugar que ele sempre mereceu, precisa estar fomentando a economia na nossa cidade também. Obrigado, boa semana. Exato, a gente agradece o espaço e reforço novamente o convite. Acompanhe-nos ali através do site centroeventos.com.br.